Pare tudo o que você está fazendo agora. Você está prestes a conhecer a história mais viciante do ano. E eu garanto, depois dos primeiros 5 minutos, você não vai querer mais parar de assistir. Se você ama protagonistas inteligentes que quebram as regras, sistemas de magia únicos e inovadores, revoltas impactantes contra traições, cenas de luta que dão arrepios, então esse é o anime perfeito para você. Deixa seu like agora se você já tá hypado. Ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Comente, quero mais, se você já está viciado só nessa introdução. Atenção, o plot twist do episódio 3 vai explodir a sua mente, mas você precisa chegar lá. Vamos começar agora mesmo. Bora comigo? A história começa com um bando de ogros vermelhos atacando uma cidade. As pessoas se encolhem de medo, e quando os monstros se aproximam, um dragão é visto voando no céu. Um homem nas costas do dragão entoa um encantamento, e centenas de talismãs de papel descem sobre os ogros. Um talismã para na frente de cada ogro, e há uma cadeia devastadora de explosões que destrói até parte da cidade. Um dos ogros sobrevive, mas é devorado pelo dragão com uma única mordida. Descobrimos que este é o exorcista mais forte do mundo, que buscava ser o maior, mas sua busca por poder fez com que a corte imperial temesse ele, e no final, eles o traíram, chegando a enviar seu discípulo favorito para enfrentá-lo. Em seus momentos finais, ele deseja ter sido mais astuto, lançando um feitiço secreto de reencarnação e jurando fazer melhor em sua próxima vida. Então conhecemos um garoto chamado Seika, no meio de um círculo mágico. Seu pai realiza um ritual para examinar seu poder, mas nenhuma das pedras elementais acende, significando que ele não tem poder mágico, e seu irmão Glee o zomba por ser um fracasso. Descobrimos que ele renasceu em um novo mundo, onde a magia é completamente diferente das artes espirituais de sua vida passada. Apesar de não ter mana, ele sente uma grande energia espiritual em seu corpo. Vemos Seika coletando folhas. Papel é muito caro, então ele cria shikigamis, espíritos invocados, com as folhas. As folhas se transformam, algumas em ratos e outras em corvos. Seu irmão Glai se aproxima de repente, perguntando o que ele está fazendo. Glai olha para ele com desdém, ameaçando bater nele, mas os corvos de Seika o defendem. Seu irmão mais velho, Luft, aparece e afasta os corvos. Percebendo que Seika está desarmado, ele fica um pouco desconfiado, mas leva Glai para ser tratado. Vemos que Seika está aprendendo sobre seu novo mundo sozinho. Ele é filho de uma amante, o que lhe dá um status inferior. Então, geralmente é ignorado em casa. Ele trabalha duro, fazendo seu próprio papel, e finalmente consegue criar seu talismã de papel. Ele recebe uma batida na porta e conhece uma jovem empregada chamada Ita, que devolve seu casaco, que seu irmão havia jogado fora. Glee aparece para provocá-los, dizendo a Eta para voltar ao trabalho e se gabando de que ele irá para a Academia Imperial de Magia. Enquanto se gaba, seu pai aparece, dizendo que eles precisam voltar ao treinamento. Antes de saírem, Seika pede para se juntar a eles. Vemos Luft lançar seu feitiço, criando uma lâmina de vento que atravessa uma grande pedra. Glai também mostra sua magia, lançando uma bola de fogo no alvo. Glee se orgulha e desafia Seika a tentar, acreditando que ele não tem poder. Seika relutantemente pega a varinha. Por um lado, ele não quer revelar seu poder tão cedo, mas por outro, decide que uma demonstração de força pode impedir seu irmão de continuar a perturbá-lo. Usando suas artes espirituais, ele dispara uma bola de fogo azul, que destrói completamente o alvo. A família fica pasma com seu poder e o fato de ele ter lançado o feitiço sem encantamento. Glai tenta levar o crédito, dizendo que foi o poder residual dele, na varinha, mas seu pai reconhece as habilidades de Seika pela primeira vez. Seika pergunta se ele também pode estudar magia, mas seu pai se recusa, dizendo que seria inútil, porque nunca houve alguém sem magia que tenha tido sucesso. No entanto, ele dá a Seika um tutor, o que lhe dá acesso a livros, e Seika passa todo o tempo tentando aprender mais sobre magia, até espionando as aulas de seu irmão. Com o passar dos anos, Seika finalmente termina seu talismã. Descobrimos que, em sua vida passada, ele derrotava demônios e os selava em outra dimensão para invocá-los depois. Ele acredita que, mesmo neste mundo, poderá convocar seus servos. Como teste, ele tenta chamar seu demônio mais comportado. Uma porta aparece e uma garota emerge. Seika não a reconhece totalmente, mas ela pula nele, feliz por se reunir com ele. A garota se apresenta como Yuki e sugere que sua aparência é diferente, porque sua energia espiritual está mais fraca do que no passado.
Seika fica feliz com o sucesso e Yuki pergunta como pode ajudá-lo. Ele diz que foi apenas um teste e que ela não pode ser vista por mais ninguém. Yuki se transforma em um lobinho, dizendo que está cansada da outra dimensão e insiste em ficar com ele. No dia seguinte, vemos Glai gritando com Aoife por derramar água nele. Mas seu tom muda e ele sugere que ela pode compensá-lo de outra forma. Seika a salva dizendo que tem negócios com Aoife. Seu irmão fica irritado, tentando socá-lo, mas Seika o detém facilmente e Glai sai furioso. Aoife agradece e o leva para fora, mostrando-lhe um coelho ferido. Ela pergunta se podem salvá-lo e Seika pede que ela vire para ele se concentrar. Ele pega um fio de cabelo do animal e, usando seu talismã, cura-o com sucesso. Ita elogia seus talentos e Seika percebe que ela também é especial. Ita fica nervosa, mas ele percebe que ela pode ver os espíritos dos animais, ouvindo que ele também pode ver os espíritos. Aoife revela que, na verdade, consegue ver os espíritos elementais, mas ela acha estranho que esses espíritos pareçam evitá-lo ativamente. Ele pergunta se ela pode comandá-los, e ela lembra de uma vez em que os espíritos do vento levaram suas roupas, mas ela gritou com eles, e eles pareceram ir embora. Tendo estudado essa habilidade em sua vida passada, Seika vê o potencial de Ita e se oferece para ensiná-la sobre magia. Ita diz que não tem mana para usar magia, mas Seika tenta ensiná-la, convocando uma chama espiritual e dizendo para ela, bani-la. Ela tenta pedir, educadamente, sem sucesso, mas eventualmente perde a paciência, ordenando que desapareça, e a chama some. Embora seja fraca, Seika vê que ela será uma grande aliada no futuro. Eles se tornam amigos e treinam em segredo de vez em quando. Continuam treinando ao longo do ano, em todas as estações. No aniversário de 12 anos de Seika, não há celebração como de costume, e seu pai nem está presente. Ele tenta não se importar. Mas, surpreendentemente, seus irmãos se aproximam dele com espadas de madeira. Glai, como sempre, lembra-o de sua falta de valor e diz que sua única opção na vida é se juntar ao exército. Luft esclarece, dizendo que querem ajudá-lo a aprender a lutar com uma espada. De repente, as empregadas avisam que um monstro está se aproximando da casa e seu pai está fora. Seika sente sua chegada e vemos na floresta a cabeça de uma enorme salamandra anciã. Dial foge apavorado, e Luft diz a todos para se protegerem, mas Seika vai para fora e vê que a besta está focada em Ifa. Seika corre para ajudar, mas quando o monstro ataca, ele é repelido por uma chama. Seika fica impressionado. Ifa conseguiu comandar a chama, e ele começa a atrair a besta para longe da casa. Ela se lança contra ele, enquanto todos olham em terror, mas usando suas artes espirituais, ele atira uma rajada de veneno em seu rosto. A besta cai completamente incapacitada pelo veneno, e Seika se prepara para domá-la. Todos ficam surpresos com o feito, derrotando o ancião Newt com um único ataque, e eles aplaudem sua vitória. Ele se vira e acena, feliz que sua família finalmente parece apreciá-lo, e ele espera que este seja o início da vida que ele sonhou. Ele tem um trono de festa para ele pela primeira vez, e seu pai o parabeniza por sua conquista, dizendo que até mesmo os veteranos Adventures teriam achado a besta desafiadora de enfrentar. Seu pai se oferece para recompensá-lo. Então Seika pede que ele o deixe estudar magia na academia real. Seu pai pensa em como ele sempre estudou magia diligentemente por conta própria e concorda com o pedido. No entanto, seu pai o avisa que, embora sejam nobres, ele ainda precisará passar no exame de admissão por seus próprios méritos. Seika continua solicitando que Ifya frequente a academia, bem como sua assistente, querendo manter sua habilidade única. Ao redor, Hyata entra em pânico ao ouvir isso, mas seu pai diz que seria inútil porque Ifa não tem magia. Então Seika decide mostrar seu treinamento. Ele entrega sua varinha a Ifa, instruindo-a a comandar o máximo de chamas espirituais que puder e fingir lançar uma nota de chama. Ela comanda as chamas e segue suas instruções, disparando uma explosão impressionante. Goliath fica chocado que ela poderia usar magia intermediária, e seu pai aceita que Eva vá também. Glai se opõe à decisão de seu pai, dizendo que seria quebrar a tradição enviar 2 irmãos. No mesmo caminho para a academia, seu pai concorda com isso e diz que ele se juntará ao exército imperial, porque ele sempre brincou com sua espada, em vez de melhorar sua magia ao longo dos anos. Glai não pode aceitar isso e desafia Seika para um duelo para ver quem vai para Kakshira Academia. Sua mãe tenta impedi-los, mas Seika aceita o duelo, e seu pai decide que o duelo acontecerá pela manhã, de volta ao seu quarto. Yuki aparece comentando sobre o drama. Há uma batida na porta e ele recebe uma visita. Da esquerda, seu irmão lhe deseja um aniversário atrasado e até lhe dá um presente, porque ele sempre estudou diligentemente. O presente é uma caneta de vidro. Seu irmão continua se desculpando por estar distante dele, mas está feliz por ele ter se tornado um bom rapaz. Ele pede para ele pegar leve com o Glide durante o duelo e deseja sorte na academia. Mas naquela noite, a janela de Seika se abre violentamente e Glide exige o duelo. Ele não podia esperar até amanhã e não queria seguir as regras de seu pai.
Ele diz que Seika só teve sorte com o monstro e ataca com seu feitiço de fogo, envolvendo Seika em chamas. Glee ataca com seu feitiço de fogo, envolvendo Seika em chamas, mostrando que também pode usar magia intermediária, mas não tem efeito. Glee segue com seu lanço de vento, mas é bloqueado por uma barreira. Seika pega um talismã e Gly continua atacando sem sucesso. Seika ordena que Gly não se mexa e ele fica completamente paralisado. Seika amassa o braço do talismã, fazendo Gly sentir a mesma dor. Gly fica confuso com seus poderes e é forçado a ceder, desmaiando. Yuki pergunta se foi sábio deixá-lo ver seu poder e viver, mas Seika diz que prometeu a Luffy pegar leve. Seika lembra de Gly, chamando-o de sortudo, mas, na verdade, isso era parte de seu plano. 6 meses antes, ele havia invocado um ciclope gigante chamado Muto. Algum tempo depois, Seika e Éter se preparam para partir para a academia. Loft passa as palavras de seu pai, dizendo a Seika para estudar bastante e a Éter para cuidar dele. Os dois partem e ao longo do caminho Seika dá a Éter um colar. Ela fica muito feliz em recebê-lo, e ele diz que são pedras de mana que a ajudarão a atrair espíritos elementais. Eles estão animados com sua nova aventura, mas Seika começa a se sentir mal, com enjoos. Ele sempre teve problemas com carruagens, mesmo em sua vida passada. Ele se sente melhor conforme se aproximam da cidade da academia, uma fortaleza dedicada à excelência mágica. De volta em casa, seu pai vê que Seika deve chegar à academia em breve. Ele pensa em 12 anos atrás, quando Seika chegou pela primeira vez. Uma mulher apareceu em sua porta e desapareceu após entregar seu filho. Descobrimos que Seika é, na verdade, filho de seu irmão Gilbert, que se tornou aventureiro depois de se formar na academia, mas eles perderam contato quando ele entrou nas Terras Infernais. O cabelo preto e os olhos de Seika são raros neste país, e ele começou a usar magia com apenas 1 ano, fazendo Loft se distanciar e Gly se tornar hostil. Depois de descobrir que ele não tem mana, seu pai sempre soube que havia algo estranho nele, algo que poderia torná-lo um herói ou um senhor do mal. Ele se sente mal por enviar Gly para o exército, mas achou muito arriscado enviar Seika. Em vez disso, decidiu enviá-lo para a academia, na esperança de que fosse um lugar melhor para nutri-lo. Seika e Éter chegam à academia e vão para seus quartos. Éter fica surpresa que ele realmente tenha uma fraqueza. Seika diz que o quarto dela é ao lado, mas ela parece desapontada, sugerindo que deveria ficar com ele à noite, já que ele é seu mestre agora. Seika interpreta mal como um convite para jantar e diz que perdeu o apetite. Éter sai para encontrar comida para ele, e Yuki explode, irritada, dizendo que ele não tem ideia sobre garotas. Éter está apaixonada por ele. Seika fica incrédulo. Mais tarde, os dois exploram a cidade, mas Seika sente uma energia estranha. Eles se registram para o exame de admissão, e quando Seika revela que é de uma família nobre, todos percebem que Éter é sua escrava. Há uma ferramenta mágica que mede mana. Éter demonstra afinidade com vento e fogo. Quando é a vez de Seika, nada acontece, e a mulher fica confusa. Seika revela que não tem mana, mas ela diz que ele ainda pode se registrar. Os outros alunos começam a fofocar, dizendo que ele entrará por causa de sua família. Ifa fica bravo ao ouvir isso vazando acidentalmente nossas chamas. A fofoca para quando uma garota caminha confiantemente. Passando por Seika, sabe que isso é algo sobre ela, e ela se apresenta como Amu, enquanto coloca a mão no dispositivo. Ele irradia com um brilho ofuscante, luz ampla. Significa que ela tem uma forte afinidade com todos os 4 elementos. Todos ficam surpresos ao ver isso, e Seika a chama. Ele agradece por parar a fofoca, mas ela diz que não estava tentando ajudá-lo, dizendo que está realmente irritada por ele pensar que pode entrar sem nenhuma magia, e diz que ele só iria atrapalhar. Mas Seika a reconhece como sua discípula premiada do outro mundo. Embora sua aparência seja um pouco diferente, ele pode dizer que é ela. Eles fazem o exame de admissão, e Ethel se preocupa com o desempenho dela, mas Seika diz que ela pode compensar durante o exame prático. Durante o exame prático, o examinador explica que há alvos definidos para cada um dos diferentes elementos, e sua pontuação é o total de todos os alvos que eles acertam. Os alunos começam a entoar seus feitiços e atirar nos alvos, mas Segi não está impressionado com suas tentativas. Chega a vez de Eta, e ela usa seu feitiço de notas de chama, criando uma chama enorme e até mesmo fazendo com que o alvo resistente a chamas queime todos. São baleados. Ela usou magia intermediária, sem um encantamento. Éter continua para o próximo alvo, usando seu feitiço, Wind Lance, que destrói completamente o alvo.
Ela se desculpa pelo dano e ela ainda está nervosa sobre passar. Mas Sega fica surpreso que ela usou magia quando? E ela diz a ele que tem praticado sozinha para que ela pudesse surpreendê-lo ao ver seu crescimento. Seika começa a rasgar Seika, é chamado para sua vez, e outros fofocam sobre ele não ter maná, mas Seika atira sua bola de fogo e eles ficam chocados com sua chama azul. Sega se move para o alvo da terra, usando seu conhecimento como artes espirituais. Ele destrói o alvo de granito, transformando-o em um cristal. O examinador entra em pânico, imaginando qual feitiço ele acabou de usar, mas Seika rapidamente se move para o alvo da água, usando um de seus talismãs. Ele usa suas artes congeladas, produzindo água que ele transforma em uma geleira. Todos ficam chocados. E Seika se pergunta se ele exagerou depois do exame. Os examinadores ficam em descrença, especialmente porque Ifa foi medido para ter magia fraca e Seiko deveria não ter nenhum homem. Eles falam sobre todos os alunos excepcionais e vemos que Almu teve um desempenho ainda melhor, destruindo completamente todos os 6 alvos. Eles acham que ela pode até ser a heroína que as lendas dizem que aparecerá quando o Surrei Demônio for revivido alguns dias depois. Os resultados do exame são publicados. Ji, Eta se preocupa em falhar. Sega se encontra em terceiro lugar e ele se pergunta quem poderia tê-lo derrotado. Acontece que Efa está em segundo lugar e Seika não consegue acreditar que ela o derrotou. Eles veem que Alma ficou em primeiro e Ether fica impressionada com ela. Alguns dias depois, eles recebem suas cartas de aceitação e vão para a academia para a cerimônia de boas-vindas. Hyata se preocupa que eles não ficarão juntos, porque eles ficarão em dormitórios separados. Mas Seika diz a ela para não se preocupar. Ele de repente tem uma sensação estranha e pergunta a Ifa se ela pode ver algum espírito. Ether revela que há vários espíritos das trevas e Seika vão investigar. Eles encontram um enorme círculo mágico e sentem que algo está errado. Mas como podem ser as academias, eles decidem deixar para lá. Mas Sega deixa para trás alguns de seus talismãs dentro do salão da academia. Há um banquete para os alunos, e Seika não consegue evitar pegar um pouco de comida. A Amu começa a fazer um discurso de formatura, como representante dos alunos. Mas enquanto ela fala, Sega tem a sensação de que o círculo mágico é ativado. Ele sente algo se aproximando, e as portas são repentinamente abertas, e há alguns demônios menores que aparecem. Os alunos entram em pânico e correm. Sega vê que os demônios parecem estar procurando por algo. Há alguns que ficam para trás e lutam, mas Sega vê o quão fracos eles são. Um dos demônios se aproxima, e Seika se prepara para intervir, mas o demônio é cortado e quase intervém. Ela usa sua lança de vento no demônio e o envolve em batalha. Mas Sega percebe que algo está errado. Ele olha ao redor do terreno, usando seus talismãs, e encontra o conjurador perto do círculo. Ele avisa Eta para ficar segura e desaparece levando apenas um talismã. Seika se aproxima do demônio na floresta, tentando falar com ele, mas o demônio o chama de tolo por desafiá-lo. Ele invoca mais alguns demônios menores, enviando-os para atacar, mas Sega esmaga instantaneamente 2 deles e até mesmo captura o terceiro. O demônio fica impressionado. Apresentando-se como Galius, o demônio de metal Sega ataca usando seu talismã, mas o demônio o destrói. Sega fica surpreso por poder ver seus talismãs invisíveis e tenta novamente com mais talismãs, mas eles também são bloqueados. O demônio dispara uma lâmina que Seika facilmente desvia, mas de repente reaparece. E ele percebe que o demônio pode teletransportar as lâminas. O demônio também pode atirar fogo e seu Seika pula para desviar. O demônio aparece atrás dele, cortando e ele acaba perdendo um de seus braços. Lembrando que os demônios estavam procurando por algo. Sega pergunta o que ele está procurando e o demônio revela que está procurando o herói e a Sega diz que o herói é apenas uma lenda, mas o demônio insiste que é real, dizendo que os anos de paz fizeram as pessoas esquecerem e pensarem nisso apenas como uma lenda. Ele revela que recebeu um oráculo 12 anos atrás e acredita que Amu é o herói. O demônio continua a atacar com suas lâminas e Seika é empalado, e o demônio acaba com ele, enquanto o demônio se vira para ir para o corredor. Seika é revelado estar completamente bem. O demônio fica confuso sobre como ele está vivo, e Seika é esfaqueado na cabeça, mas diz que pode simplesmente reviver. O demônio está determinado a matá-lo, e então parar o herói, antes que ela se torne a mais forte. Mas Seika Live disse o que significa ser o mais forte. O demônio ataca, mas Sega se esquiva e inunda a área, criando um redemoinho. Mas o demônio foge usando seu teletransporte. Ele reaparece. E Sega abre um portão, invocando uma besta do trovão que o atinge com um raio, tendo encharcado um demônio. De antemão, Seika pensa que a luta acabou. Mas quando a fumaça dissipa, o demônio está desaparecido e ele de repente é esfaqueado por trás. Mas Seika diz que foi ele quem o pegou.
e há uma grande explosão. Apesar disso, o demônio sobrevive e começa a se levantar, aumentando o pote e o poder, e diz que Sega deve estar sem seu talismã em breve. Mas Sega revela que tem muito de sobra, dizendo que ele os tem feito diligentemente por anos, decidindo acabar com as coisas. Sega abre o portão para um de seus servos mais fortes, trazendo sua serpente dragão. O demônio fica chocado ao ver tal besta, dizendo que nem mesmo o rei demônio teria um dragão, pois ele corre para ele e o esmaga com uma única mordida. Enquanto Seika tenta chamar o dragão de volta, o dragão enlouquece e ele tenta fugir. Seika pega seus talismãs atrás dele e consegue conduzi-lo de volta para seu portão. Seika fica surpreso que ele se rebelou contra ele, pensando que deve ser por causa de seu estado mais fraco neste corpo, e o que aparece de repente se perguntando se estava tudo bem para ele usar tantos talismãs duplos de corpo. Mas ele diz que era necessário descobrir os padrões de ataque do demônio Sega. Retorna ao salão e Éter está preocupado com ele. E Éter diz a ele que a Mu acabou eliminando todos os 3 demônios menores sozinha, e os outros alunos olham para ela chocados, mas também preocupados ao ver seus olhares. Saka pode dizer que ela vai acabar, como ele no passado ele está determinado a ajudá-la a se tornar a mais forte, para que ele possa sentar e aproveitar sua vida. Gostaram? Essa foi a primeira parte de 3. Em breve vamos lançar a parte 2 e a terceira parte. Mas para isso, preciso da ajuda de todos vocês, com muitas curtidas, muitos comentários pedindo a continuação. E galera, compartilha o vídeo para fortalecer o canal e nos ajudar a crescer. Grande abraço e até a segunda parte.